Vamos começar com a pergunta mais importante, Vinícius. Como construir uma carreira de sucesso na engenharia? Vamos lá. Bring the band in. Woo! Well, all right. Yeah, they want me to fit in, but I can't. I'm too different with it. Too advanced to think. You know my intuition. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone, never gonna sit and listen. This is optimism mixed with the best. You get it? What you're seeing is a beast in the flesh. I'm vetted up. I don't need to try to speak for the rest. Always keep it abrupt. They wanna keep it a mess, you know. This is what you get when you're sitting as a vet. But everybody know that you're a threat. With the rest, let's go. We won't fit in your box. We don't quit, we won't stop. Ride us all to the top. We won't fit in your, we won't fit in your, we won't fit in your box. No, we don't quit, we won't stop. No, ride us all to the top. Whoa. We won't fit in your box. No, we won't fit in your box. We don't quit, we won't stop. Ride us all to the top. We won't fit in your, we won't fit in your, we won't fit in your box. No, we don't quit, we won't stop. No, ride us all to the top. Whoa. We won't fit in your box. No. Thank you, Ben, for coming out tonight. My name is Son of Augustine. Let's go. Eu, como mãe, né, vivenciei essa busca, essa luta do sucesso dele de perto, porque foram noites e noites eu chamando o Vinícius para dormir e ele ali debruçado sobre o computador, sobre um livro. Fui professora de Pilates há muitos anos atrás, em um estúdio aqui na minha cidade, e na época um dos meus alunos era dono de uma construtora e engenheiro. E eu cheguei na casa da minha mãe e falei com o Vinícius, falei, Vinícius, tem um aluno meu, assim, que ele tem algumas obras, por que você não faz estágio com ele, pede estágio para ele, tem uma obra que é 2 ruas aqui abaixo da nossa casa. Ele falou, não, eu interesso, vai ser muito bom, mas eu não tenho coragem de pedir estágio para ele. Ele ensina como construir prédio, é inteligente, ele mora na praia e não vai na praia. Não. Eu falei com ele, perguntei se podia, se tinha disponibilidade para ter mais uma pessoa, mais um estagiário na obra, e ele aceitou. O Vinícius foi lá, conversou, e foi onde ele começou a sua jornada na engenharia na prática. Olha, o Vinícius é uma pessoa muito resiliente, uma pessoa que consegue transparecer aí, além da resiliência, uma alegria, mesmo diante de todas as dificuldades, é uma pessoa que sempre alta astral, para cima, consegue motivar as pessoas, uma pessoa proativa, é uma pessoa que soma mesmo na vida de todos que estão ao redor. Eu venho da obra desde cedo, né? A obra está dentro de mim, meu pai é pedreiro, eu sou filho de pedreiro e moro numa cidade pequena de aproximadamente 100 mil habitantes. Sempre tive esse desejo, essa vontade de ingressar na construção civil. Como disse, me formei em 2015 e de lá para cá a minha trajetória foi bastante, digamos assim, conturbada. Logo quando eu formei, foi numa época de crise, então eu tive dificuldades para me inserir no mercado de trabalho, então eu já iniciei contra a minha vontade como um empreendedor, sem muito saber o que era ser um empreendedor. No fim de 2019, início de 2020, eu tive ali um grande prejuízo financeiro, então foi aquele momento que eu parei para respirar, vi onde eu tinha errado e decidi me especializar.
eu conheci o Vinícius. Aí passei a acompanhar o Vinícius, estava próximo a uma época que ele ia lançar o Engenheiro com Sucesso. Então decidi fazer o curso. Na época eu ainda não tinha, digamos assim, investimento para o curso, então peguei, parcelei, fui lá. Logo depois veio a pandemia, todo mundo ficou em casa, eu que era um autônomo, acabei ficando sem fonte de rendas. Então eu aproveitei aquele espaço que estava todo mundo em casa e estudei. Foi um mês ali para eu finalizar o Engenheiro com Sucesso e a minha visão foi outra a partir daquele momento, né? Cara, quanto tempo, viu? Até parece que foi outra vida isso aqui. Vendo essas fotos aqui e vendo a alegria, né, de estar formando, a felicidade ali. E na época eu já imaginava assim, sair da faculdade, agora é sucesso geral. Bom, na época de estudante já vislumbrava ali como engenheiro de grandes prédios, já recebendo 10 mil por mês, já com a minha Hilux do ano, que é o sonho de todo engenheiro, né? E, na verdade, a engenharia estava num dos anos mais promissores, era um dos cursos mais requisitados na época. E todo o cenário era compatível para realmente ter muito sucesso na carreira. Hoje eu sou proprietário da ARV Construtora, uma empresa que está há 17 anos no mercado aqui de Florianópolis. E a ARV, ao longo da sua vida, ela se especializou nos últimos 10 anos aí, em gestão e administração de obras a preço de custo, obra para incorporadoras e indústrias. Então, essa é mais ou menos aí o que a gente está fazendo hoje em dia. Hoje o que a gente vê é um começo de reaquecimento, digamos assim, né? Hoje o mercado está com a taxa de juros elevada, né? Então isso para o mercado nosso aqui do Sul, o mercado que eu atuo, é um ponto positivo, né? E também a própria demanda por moradia e os próprios programas sociais, eles têm alavancado bastante essa interesse no mercado imobiliário, né? E o investimento hoje no imóvel, no mercado imobiliário, é um investimento que ele faz sentido se tu fores pensar, contrapor com outro tipo de investimento, de renda fixa ou outra renda variável. E também pela segurança desse tipo de investimento. Então eu vejo um cenário positivo, assim como o mercado, eu vejo que está vendo isso também, né? Em um mercado de crescimento e de aprimoramento dos processos e de cada vez melhores a gente ter as nossas obras entregues. Bom, e quando eu estava no 7º período, em engenharia em ascensão, eu decidi, junto com um colega de faculdade, a gente abrir uma construtora de obras públicas. E aí é onde começou. E aqui nessa foto, consegue visualizar bem, eu estava no início da... Não parece. Mas esse aí foi em 2013, quando eu estava começando uma das primeiras obras. E aqui eu não tinha muito conhecimento técnico para começar, mas eu tinha muita vontade de ter meu próprio negócio. E aqui, onde começou essa jornada empreendendo, tendo meu próprio negócio na engenharia. De 2009 a 2014, a construção civil estava vivendo a maior alta dos últimos tempos. E eu abri a construtora em 2013, então sim, estava tudo correndo mil maravilhas. Até que em 2014 aconteceu o seguinte. Em 2014 começou em grande ascensão, era ano de Copa do Mundo, as obras estavam a todo vapor, mas de repente o que aconteceu? Período eleitoral, teve mudança no governo e aí de repente começou os escândalos de corrupção envolvendo grandes empresas de engenharia. De repente nós que estávamos com grandes obras públicas, as obras todas pararam e do dia para a noite eu simplesmente quebrei. Fechei a minha empresa e aí eu me vi no fundo do poço. Foi aí que eu vi que ter um negócio na engenharia não é tão fácil assim. Não basta simplesmente ter conhecimento técnico com aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Vai muito além disso. A verdade é que a faculdade ela não te prepara para o canteiro de obras e muito menos para o mercado de trabalho. E tem coisas que você só aprende quando coloca a mão na massa, quando realmente faz acontecer. Mas é aí que mora o grande problema. Quando você vai despreparado, o seu erro pode custar muito caro.
Em resumo, o que aconteceu é que em pleno 2014, quando eu estava justamente me formando, eu simplesmente quebrei pela primeira vez. Comecei, fiz engenharia civil, foquei demais na minha faculdade, eu entendi que naquele momento eu precisava sair dali, né? Eu precisava terminar aquilo ali em 5 anos, eu não queria... Os maiores relatos que eu recebi era que o cara passou 8 anos, 10 anos na faculdade de engenharia. Eu decidi que eu não queria aquilo para mim, então eu foquei exclusivamente na faculdade durante os 5 anos, consegui me formar em 5 anos. E aí, quando eu saí da faculdade, eu não estava naquela baixa da construção civil, né? Naquela parte, meio na crise ali, por volta, logo no período pós-impeachment e tudo mais. E aí estava aquela baixa das grandes construtoras, né? Ninguém estava contratando e tudo mais. Então eu fiquei desempregado, né? Então eu me vi por ali desempregado, com a esposa grávida, e eu estava meio que desesperado ali, tentando entender. Eu fiquei, cara, eu não acredito que eu passei 5 anos ali para não viver da minha profissão. O problema é que a maioria de nós engenheiros, quando estamos na faculdade, a gente acha que depois que formar, simplesmente é só executar aquilo que a gente aprendeu na faculdade e está tudo certo. Mas na prática, não é bem assim que funciona. Quando a gente sai da faculdade, a pressão para estar atuando na área começa a apertar. E eu sei que as contas começam a aparecer, inclusive eu sei que essa situação financeira de ser endividado é comum entre os engenheiros. Muitos deles fazem faculdade através do FIES, outro programa de incentivo, e depois de formados se veem com uma dívida enorme por anos sem saber como vão pagar. Lá no início da minha carreira, como acontece com diversos engenheiros e engenheiras, a gente sempre acaba tendo uma dificuldade em um direcionamento de qual carreira a gente vai, qual área que a gente vai atuar. E saindo da faculdade, a gente percebe que o engenheiro não é tão valorizado no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa feita com empresários no ramo da construção, a percepção é que demora-se cerca de 2 anos para se capacitar um engenheiro formado pelas universidades brasileiras, porque você tem um conhecimento muito técnico, mas pouco de mercado do que realmente precisa para executar e fazer a gestão em obras. É um cara que eu me inspiro muito na persistência, pois onde que não havia mais nada para ele lutar, onde que estava desanimado, no fundo do poço, ele conseguiu se reerguer com todos os problemas nas costas. E sempre com um sorriso no rosto, com alegria e nada deixando abalar ele. Então, assim, Vinícius, para mim, ele é um símbolo de persistência e competência hoje. E depois que eu quebrei em 2014, eu precisava recomeçar em 2015. E aí vem uma frase que eu digo muito, que networking é mais importante do que o próprio dinheiro. Pessoas certas podem te abrir muito mais porta do que se você for sozinho ou se você já tivesse dinheiro. Eu digo isso porque desde que eu estava na faculdade, eu já tinha contato com o pessoal de engenharia, da construção civil, com o CREA. E logo depois de ter quebrado, em 2014, quando iniciou 2015, eu fui indicado, eu ganhei uma vaga por indicação para atuar como engenheiro fiscal e gerente na construção das praças de pedágio na BR-262. E esse trabalho estava sendo o meu grande recomeço. Nessa vaga eu tinha um salário de 8 mil, que chegava até 10 mil reais com os benefícios, e aqui eu estava começando uma nova jornada, um novo recomeço na engenharia. Neste ano de 2015 foi um dos maiores aprendizados que eu tive na engenharia. Atuei durante todo esse tempo com grandes profissionais, com grandes engenheiros, já com várias experiências, então foi de grande aprendizado. E aí quando começou 2016, eu já me via mais preparado, com mais experiência, foi onde eu decidi então tentar novamente abrir meu próprio negócio, ter minha própria construtora e novamente no ramo de obras públicas. E então comecei 2016 com um novo escritório, uma nova perspectiva, já mais alinhado, as obras andando perfeitamente. E quando foi final de 2016, o novo cenário se repetia. Exatamente, período eleitoral novamente mudou, fiquei sem receber várias obras e aí pela segunda vez eu quebrei. Sim, eu quebrei de novo. Só que dessa vez o tombo foi ainda maior. De repente, eu me deparei com uma situação onde eu estava desempregado, quebrado e com uma dívida de mais de 200 mil reais. A grande pergunta que eu fazia era, e agora?
o que fazer da minha vida e da minha carreira profissional. E nesse momento eu só pensava no meu nome sujo na praça, credores cobrando a todo momento. Eu pensava com qual credibilidade e autoridade eu vou conseguir me reerguer no mercado. E foi aí nessa pior situação que eu aprendi que não podia depender do governo de forma alguma para construir minha carreira profissional. Olha, hoje o engenheiro, ele não é mais um cara que vá para o canteiro de obra só conferir ferro ou só brigar com o empreiteiro, né? Hoje o engenheiro, ele tem que ser uma pessoa que ele saiba lidar com todas as esferas que acontecem dentro do canteiro de obra. O canteiro de obras é praticamente uma empresa. Então o engenheiro ali dentro, ele tem que ser um cara de gestão, ele tem que ser um cara de planejamento, né? E tem que ser um cara, inclusive, de gestão de pessoas também, né? Mas ele precisa, claro, ter a sua capacidade técnica, né? E precisa ser uma pessoa muito prática. Eu acho que hoje o engenheiro dentro do canteiro de obras, ele precisa ter essas características. Mas, acima de tudo, ser um gestor daquela empresa que é aquela obra que ele está atuando, né? Porque a empresa tem várias, a obra tem várias vertentes ali, mão de obra, insumo, equipamento, parte de operação. Então o engenheiro, ele precisa ser bastante completo nessa questão do canteiro de obras, principalmente, e uma pessoa para frente também, né? Que entenda modelo, que saiba que a tecnologia, a inovação vá trazer esse resultado para ele, e não ser um engenheiro que faz solicitação de compra no papel de cimento, que é como fazia antigamente. E tudo bem, lição aprendida, mas como que eu iria me reerguer nessa situação? E foi aí que eu comecei a me questionar, será que sucesso realmente é para mim? Será que eu consigo criar algo de sucesso? E eu pensava, isso é para poucos, isso é para quem já nasce, isso é para quem já vem de família. E por alguns momentos eu pensei seriamente em desistir da minha carreira de engenheiro. Eu sei que eu não fui o único a pensar dessa forma, porque quando você analisa o mercado em geral, mais de 60% dos engenheiros não atuam na área. Isso acontece por alguns motivos claros. A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, te forma com excesso de teoria e falta de prática para atuar e fazer aquilo que realmente as empresas buscam no mercado. A minha segunda queda foi o ponto mais baixo na minha carreira profissional. Não conseguia ver luz no fim do túnel, mas é quando a gente está no fundo do poço que a gente aprende as melhores lições. Eu lembro que nessa época, início de 2017, eu comecei a enviar currículo para todo lado. E teve uma vaga que eu concorri com mais de 1000 candidatos. E foi exatamente nesse ponto que eu peguei e me questionei. Por que a empresa deveria me contratar e não contratar os outros 999 que estavam ali? Foi exatamente nessa hora que eu percebi que eu não havia nenhum diferencial no mercado de trabalho. E aí, se eu continuasse fazendo o que todo mundo fazia, se continuasse seguindo a manada, eu nunca sairia do lugar. Foi onde eu percebi que eu precisava de uma mudança. E aqui eu percebi que para ter uma carreira de sucesso não bastava apenas conhecimento técnico, não bastava apenas ter networking, mas que precisava de algo a mais. Foi quando eu fui no Google e comecei a pesquisar como ter uma carreira de sucesso. Exatamente assim que eu pesquisei. E aí começou a aparecer várias palestras de empreendedores que realmente saíram do zero e construíram grandes impérios. E aí o que fiz? Comecei a assistir e entender o que passava e o que essas pessoas faziam para realmente conseguir chegar no sucesso profissional. E a partir do momento que eu fui assistindo essas palestras, fui mudando um pouco a mentalidade. E um dos pontos que mais me chamou a atenção é que para o empreendedor que saiu do zero e construiu uma carreira de sucesso, ele quebrou em média 5 vezes. Bom, aí nessa hora eu pensei, ainda tô tranquilo, que eu só quebrei 2 vezes. Então, mas eu fui vendo que o caminho não é fácil, a jornada não é fácil, mas desistir não seria uma opção. Agora, o grande ponto de virada na minha carreira profissional veio quando eu estava assistindo uma palestra do Carlos Wizard, onde ele dizia o seguinte: se você quer construir algo de sucesso, você precisa encontrar um problema no mercado, desenvolver uma solução e vender aquela solução. Foi a partir daí que a minha mentalidade mudou. A partir daquele momento, né? Eu aprendi não mais a parte técnica que eu estava buscando, a partir de gestão de obras, orçamentação, planejamento, que é onde eu vinha pecando, que eu tive ali o meu prejuízo financeiro, mas também uma nova visão de mercado, né? Porque eu tinha uma concepção que eu queria ser bem-sucedido na minha cidade.
uma cidade pequena. Eu queria ter ali um sucesso como um construtor de casas de médio alto padrão. E logo após o curso do Engenheiro com Sucesso, eu tive uma visão que eu poderia escalar o meu negócio com aquilo. Então, eu gostei muito da área de planejamento, comecei a aplicar logo na pandemia mesmo, e na primeira apresentação, eu até cheguei a compartilhar com o Vinícius, foi onde a gente começou a nossa relação ali, a trocar ideia, porque logo na minha primeira apresentação para a construtora de um modelo de gestão, eles gostaram demais e eu fechei um contrato no meio da pandemia, cara. Quando eu fui pegar a minha primeira obra, eu percebi que eu não sabia gerenciar uma obra, né? Eu estava na faculdade ali, vi disciplinas de gerenciamento, mas é aquela coisa, a gente aprende com quem nunca fez nada. Eu vivia naquela incerteza, né? Ah, caramba, será que essa obra vai dar prejuízo? Ah, caramba, será que esse cara está me dando prejuízo aqui na construção? O que é que eu tenho que ver primeiro? Quando é que vai começar essa atividade? Quando é que tem que terminar? Enfim, eu andava cego na obra. Mas aí, hoje, eu realmente consigo ter essa segurança, porque através da metodologia que eu adquiri através do Vinícius, eu consigo ter essa previsibilidade, ter essa paz e poder dizer, não, a minha obra está andando, né, da forma como esperado. Então, feito ele sempre diz nas aulas, né, o planejamento não é para ser seguido à risca, o planejamento é uma linha que a gente tem que ter como base, mas aí ele pode escapar um pouquinho, mas a sua função é trazer ele de volta para aquela linha principal que você determinou logo no começo. E aí eu comecei a me questionar, quais os problemas existem na engenharia? E como que eu posso resolvê-lo? E foi aí que eu fui para o Google e comecei a pesquisar problemas na engenharia, problemas na construção, problemas com construtora, problemas no canteiro de obras. E o que começou a aparecer? Falta de planejamento, falta de orçamento, falta de controle, estouros no orçamento, estouros de prazo. E a partir daqui eu descobri um dos principais problemas que as empresas enfrentavam no setor da construção civil. Vamos começar com a pergunta mais importante, Vinícius. Como construir uma carreira de sucesso na engenharia? Vamos lá. A partir desse momento, por volta de fevereiro, março de 2017, eu passei 6 meses incansável estudando, capacitando, fazendo treinamentos, cursos e desenvolvendo minha própria metodologia de trabalho. Quando foi em agosto de 2017, eu entrei em contato com a primeira construtora, que inclusive foi a construtora onde eu fiz meu primeiro estágio em 2010, onde 7 anos depois eu estava voltando lá, mas para oferecer os meus serviços. Eu lembro como se fosse ontem, em agosto, era uma sexta-feira, por volta de 4 horas da tarde, e eu peguei o telefone e liguei para o dono dessa construtora. E eu já tinha o telefone dele, que eu tinha feito estágio no primeiro período. Eu falei, ô Thales, tudo bem? Aqui é o Vinícius, trabalhei com você aí e tal. Olha, estou com um serviço aqui de planejamento, orçamento e controle das obras que visa levar melhores resultados, maior produtividade no canteiro, redução de desperdício, redução de custo. Eu queria te apresentar para estar implantando essas obras. E aí, imediatamente, ele falou, ah, sim, claro, podemos marcar para amanhã? E aí, para mim, foi um grande baque que eu estava esperando para marcar para a próxima semana. Mas ele falou, para mim, sábado é mais tranquilo, estou no escritório, tá só eu, aí a gente consegue conversar tranquilamente. E nesse momento, o grande problema é que eu não tinha nada preparado para essa apresentação. Eu só tinha toda a metodologia na minha cabeça, mas em material físico, nada. Mas o que eu fiz? Simplesmente preparei, porque além de todo o conhecimento técnico e metodologia, eu também desenvolvi e fui estudando e aprendendo como realmente se apresentar, como vender, que é uma das grandes qualidades que falta nos engenheiros, que a gente não vê, não aprende isso na faculdade. A gente aprende a parte técnica, mas não aprende como se portar no mercado de trabalho, como se apresentar, como vender o nosso serviço. E aí, quando foi no dia seguinte, sábado, eu fui para minha primeira reunião para captação de cliente. Bom, chegou o grande dia, né? Sábado, 9 horas, eu estava chegando no escritório dele e nós fizemos uma reunião que durou por volta de umas 2 horas de prazo. E apresentei para ele todo o trabalho, todos os problemas, e quando ele virou para mim e falou assim, durante a reunião, ele disse, cara, Vinícius, exatamente esse problema que eu estou enfrentando nas obras. Nesse momento eu percebi que eu estou no caminho certo, desenvolvi uma solução certa que as empresas realmente precisam. Assim que a gente iniciou isso há 6 anos atrás, aproximadamente, que a gente começou
a investir em tecnologia, investir em inovação. A RV ela tem uma cultura de inovação, né? Então a gente fez parcerias com muitas empresas. Então, a partir do momento quando a gente começou a implantar isso nos nossos canteiros de obra, a gente viu um boom de produtividade, né? Um boom de assertividade na parte da qualidade, na parte do orçamento, na parte do planejamento, justamente pelo valor que essa inovação, que essa tecnologia traz para o canteiro de obra. Isso trouxe mais controle, a gente trabalha com dados, né? E não trabalha mais no achismo, né? Hoje, uma ferramenta como a Prevision, por exemplo, que é a nossa parceira desde o início da vida deles, né, onde antes o engenheiro ele levava um dia inteiro, às vezes mais de um dia, para reprogramar uma obra. Hoje ele faz isso em uma hora e pouco, com esse tipo de ferramenta, né? A metodologia do Lean também, que vem através da questão da linha de balanço, e isso tudo trouxe muito ganho para a construção, para nossas obras, né, e para a construção como um todo, né? Hoje que uma empresa que não está voltada para isso, pensando nisso, a empresa que ou já morreu ou vai morrer em não muito tempo, né? Então isso, eu acredito que a maioria das empresas ela tem buscado essa melhoria contínua, buscado a tecnologia para trazer o resultado esperado e o resultado melhor para ela. Saí dessa reunião onde fechamos um contrato com uma obra em específica para fazer um teste. E quando foi 45 dias depois, ele me liga retornando e falou o seguinte: Vinícius, não precisa mais esperar, já estamos vendo o resultado aqui nessa obra que estamos aplicando e já pode vir aqui no escritório e vamos fazer um contrato para a gente fechar para as outras 6 obras. Esse foi o grande marco para a minha virada na carreira profissional, onde em menos de 2 meses da minha primeira apresentação, eu já estava com 7 contratos assinados. E aqui nesse momento nasce então a V Santos Gestão de Obras. E em menos de 6 meses eu estava com mais de 10 contratos assinados e com uma receita de mais de R$15 mil. Mas aqui era só o começo. Dentro da metodologia de trabalho que eu desenvolvi, eu consegui gerenciar obras de qualquer lugar em todo o Brasil. E aí foi quando em 2018 eu comecei a também explorar muito a internet, que inclusive era algo que eu tinha um certo receio, achava que não funcionava muito, mas ele foi um grande propulsor para me escalar de vez a minha empresa, que hoje inclusive contam com mais de 55 sócios gestores espalhados por todo o Brasil, representando aí a V Santos Gestão de Obras. Bom, meu nome é Laís Gobira, sou engenheira civil, formada há 3 anos. E antes de conhecer a metodologia, né, do Engenheiro com Sucesso e o arsenal de planilhas, eu tinha um desafio muito grande em entender a ordem dos processos, quais as informações eu deveria coletar com o cliente, como que eu aplicava essa informação, em que momento em que eu fazia o orçamento, qual tipo de orçamento que eu faria. E quando eu conheci a metodologia e o passo a passo, mudou completamente para mim, porque eu consegui ter muito mais agilidade em pegar as informações do meu cliente e compilar isso. Então, assim, antes eu demorava a conseguir elaborar um planejamento, elaborar um orçamento, justamente porque eu ficava muito tempo fazendo levantamento de quantitativos e muito tempo, toda hora, voltando no cliente, pedindo novas informações. E quando a gente vem ali com o checklist de informações do cliente, sabe o momento certo de entrar em contato, coletar essas informações e aplicar, isso a gente ganha muito tempo, tanto na elaboração do contrato, do orçamento, quanto no fechamento do contrato. Então, assim, foi bem transformador para a minha carreira. Outro ponto muito importante para mim, que foi que eu ganhei no treinamento, foi a questão de conseguir sair um pouco do operacional. Quando eu conheci a metodologia, eu pensava que eu ia continuar, permanecer muito no operacional. Porém, ao trazer essas ferramentas de gestão, eu consigo, por exemplo, viajar, que foi o caso que eu viajei para um evento de engenharia e consegui acompanhar o que estava acontecendo à distância. Então, a minha equipe conseguia alimentar as planilhas e eu conseguia visualizar tudo o que estava acontecendo, mesmo distante da obra, né? Então, assim, eu consegui sair um pouco do operacional e viver um pouco mais a realidade estratégica, de conseguir viajar e de conseguir me capacitar mais, sair um pouco do só execução.
Um caso interessante, que foi um case de sucesso para mim, foi quando eu fui fazer o orçamento de uma catedral, de uma construção de uma igreja. Quando eu trouxe a planilha de orçamento detalhada, por etapa, até onde que a gente ia conseguir com o capital dos fiéis ali, o pessoal ficou muito impressionado com a qualidade da planilha e a qualidade do material mesmo, né? Como que eu apresentei aquele orçamento. E eles ficaram extremamente animados. E até para eu poder prestar conta ao longo dos meses, era uma forma muito fluida, muito transparente, que permitia todo o pessoal da cúpula da igreja transmitia, né, mais confiança e mais transparência para os fiéis também. Então esse aí foi um caso muito interessante que foi utilizando realmente a ferramenta do Engenheiro com Sucesso. E o outro ponto assim que eu tinha muita dificuldade era a questão assim de conseguir compilar a questão dos processos gerais, que é produtividade, quadro Kanban, que momento em que eu ia transbordar as informações da gestão para o operacional. Então, a forma que o Vinícius estruturou isso, tanto no Arsenal de Planilhas quanto no Engenheiros com Sucesso, me fez ter muita clareza de que existe uma ordem. Primeiro eu vou lá, faço planejamento, orçamento, depois eu compilo essas informações numa outra planilha de gestão para depois traduzir isso para a operação. Então, assim, quando você faz isso aí de uma forma escalada, do passo a passo, torna muito mais claro, porque, de fato, assim, a gente tem muito conhecimento técnico, às vezes, de execução, porém, organizar essas ideias para traduzir isso para a equipe, seja de estagiário, seja encarregado, e até essa informação chegar ao pedreiro, que é um dos maiores desafios, de fato, que é essa gestão geral da sua construtora e da obra. O Engenheiro com Sucesso foi transformador na minha vida, e então eu indico para qualquer companheiro de engenharia, qualquer estudante também que queira evoluir, e eu já estou ansiosa com o lançamento do Obras Tech, porque já faço parte do Engenheiros com Sucesso, mas assim, eu vejo que a plataforma vem com uma proposta bem diferente, muito voltada também para a gestão da construtora. Então, eu estou bem ansiosa também para esse novo lançamento. O que mudou dos 2 primeiros negócios para esse último? Eu acredito que posso resumir essa resposta em 3 tópicos fundamentais para qualquer engenheiro que quer ter sucesso na carreira: mentalidade, visão estratégica e uma metodologia validada no canteiro de obras. E hoje a V-Santos está em mais de 15 estados porque eu consegui replicar aquilo que eu faço para outras pessoas, que hoje são meus sócios gestores. E o que é o sócio gestor? Talvez você possa estar se perguntando. Sócio V-Santos nada mais é do que o último estágio de quem está ao meu lado, que são alunos que passaram por uma aplicação e hoje se tornaram representantes da marca nas suas regiões, onde utilizam toda a estrutura, apoio técnico, materiais gráficos e se apresentam como sócio gestor na minha empresa. E se você é meu aluno, algumas vezes no ano eu abro essa oportunidade para apresentação do plano de negócio sócio-gestor V-Santos, e caso você esteja apto, você pode também participar dessa expansão. E nisso eu fui tendo muita curiosidade e estudando muito sobre essa área de gestão de obras, gerenciamento de obras, enfim. E a grande sacada foi que em um dos eventos, um dos cursos, uma das apresentações do Vinícius, tive interesse e adquiri um dos cursos dele, que a partir disso mudou totalmente minha forma de pensar, minha forma de analisar, e foi nesse momento que eu pensei, poxa, vou fazer uma pós-graduação nessa área e vou seguir carreira nisso. E aí, passando o tempo, fui aluno dele e tive uma grande oportunidade de fazer parte da formação sócio-gestor. Nessa formação sócio-gestor foi na qual abriu muitas portas, na qual tive um contato maior com o Vinícius. E a partir disso, fui tendo outras oportunidades, muitos estudos, indo atrás, e o Vinícius me presenteou, vamos dizer assim, com uma grande oportunidade de fazer parte da equipe da V-Santos como gerente de projetos. Bring the band in. Woo!
além da V-Santos Gestão de Obras, que é a empresa na qual presta serviço e consultoria para grandes construtoras na parte de planejamento, orçamento, controle de obras, treinamento com equipe e administração de obras, eu tenho também um outro braço de negócio educacional, focado em capacitar e preparar engenheiros para o mercado de trabalho. E por que eu decidi focar também nessa parte de capacitação profissional para engenheiros? Porque assim como eu, há 6 anos atrás, eu era indignado em sair da faculdade e não ter o mínimo preparo para atuar no mercado de trabalho. Era desvalorizado, não conseguia ser reconhecido e muito menos estava preparado para fazer aquilo que as empresas buscavam em um profissional. Hoje, com a quantidade de conteúdo que a gente tem na internet, acredito que assim como eu, você deve ter investido em vários cursos, treinamentos, mas tudo muito teórico e pouco prático. E quando a gente estuda e não coloca em prática, a gente entra no que nós chamamos de obesidade intelectual, onde você tem um acúmulo de informação, mas ainda não se sente preparado para realmente exercer aquilo no mercado. E é justamente visando a forma como os engenheiros e arquitetos vêm despreparados para o mercado de trabalho, é que nós criamos uma solução que visa integrar tecnologia, visão de mercado, visão de negócios, visão estratégica e um conhecimento prático de campo. Você está prestes a conhecer a Obrastec Academy. Desde 2018, comecei a compartilhar meu método, ferramentas e cases com engenheiros de todo o Brasil através de cursos e treinamentos online. Hoje já são mais de 3.000 alunos formados por essa metodologia e que conseguiram construir uma carreira de sucesso na profissão que escolheram, o que me enche de orgulho. Bom, e assim a empresa foi crescendo. Hoje eu tenho uma sócia, a Renata, e uma equipe bem estruturada para dar conta de toda a operação, tanto da V-Santos, de gestão de obras, quanto da Obrastec Academy. Tanto que nosso projeto agora em 2023 é esse nosso escritório físico, que ainda está na fase inicial de obra. Hoje meu propósito é levar transformação para a engenharia e devolver o prestígio à nossa profissão. Não apenas para dentro do canteiro de obras, através de um método que gere mais produtividade, mas principalmente capacitando engenheiros que são realizados na profissão. Depois de eu mesmo ter passado por uma jornada tão grande de transformação e ter descoberto o caminho de sucesso, eu quis que esses segredos fossem compartilhados com o maior número possível de engenheiros, para que nenhum deles precise abandonar a profissão para ter estabilidade financeira. Porque quando eu entrei no curso, vamos dizer que a gente está num prédio, eu tinha uma visão ali do segundo, terceiro pavimento, que a gente consegue ver as coberturas da casa, mas você não consegue ver o horizonte tão longe. Depois do curso, é como se eu tivesse pego um elevador, subido até lá o 11º, ou cobertura, que seja, enfim. Eu consigo ver um novo horizonte, consigo ver além do que eu conseguia ver antes do curso, né? Para que eles possam gerar grandes obras, ter uma construtora e realizar qualquer outro sonho que eles sempre tiveram, optando pela engenharia na faculdade. Através da metodologia dos serviços, depois que eu comecei a aplicar, eu consegui entregar uma obra para o meu cliente com 15% a menos, né, do orçamento, então 15% de economia ali, o que já é extremamente difícil, né? Hoje a gente, para entregar uma obra com economia é muito difícil. Então a gente fez um orçamento anterior e desse orçamento anterior a gente conseguiu entregar por 15% a menos pelo executado. Estou extremamente satisfeito. Nenhum engenheiro precisa abandonar a profissão. O melhor momento para aproveitar as oportunidades no mercado é agora. Porque a gente está passando por uma fase de maturidade na construção civil, com novas tecnologias chegando para dentro do canteiro e uma nova gestão. E o engenheiro que souber aproveitar esse cenário vai se destacar muito mais. O mercado precisa de você, engenheiro. A gente procura sempre um profissional para trabalhar nas nossas obras que tenha esse perfil inovador, que seja uma pessoa prática, isso eu gosto de frisar bastante, né? E que tenha realmente esse perfil de querer fazer a coisa do jeito que a gente espera na parte tecnológica, na parte de inovação, na parte de pessoas. Eu quero que todo engenheiro assistindo esse documentário entenda que pode ser reconhecido e respeitado dentro do canteiro, que pode se tornar uma referência no mercado e que vai poder cobrar muito mais pelos seus projetos para ter uma estabilidade financeira, poder dar um bom estilo de vida para a família sem ter que se preocupar com as contas no fim do mês. Mas para isso, não dá mais para continuar fazendo engenharia da forma tradicional. Esquece essa engenharia porque ela já morreu. O novo jeito de fazer engenharia é tecnológico, automatizado e muito mais produtivo. E quem dominar essa nova forma de engenharia vai ser muito, mas muito bem na profissão. E ninguém precisa ter nenhuma habilidade especial para isso. Só precisa conhecer o caminho
as ferramentas certas e o método que vai permitir que esse engenheiro se diferencie no mercado. E esse é meu compromisso com todo engenheiro que estiver assistindo esse documentário. Sempre é hora de tentar de novo, de construir uma nova vida profissional. E esse momento é agora. Se você souber encarar o mercado com uma nova visão, enxergando uma oportunidade em um cenário em que até você achava que não seria legal, com certeza você vai encontrar essas oportunidades escondidas. E eu vou te ajudar a chegar lá. Eu quero te apresentar o jeito tech de fazer gestão, execução e negócios na engenharia. Um jeito inteligente, automatizado, tecnológico e produtivo de fazer engenharia, que vai fazer você se diferenciar no mercado, porque ainda poucos engenheiros conhecem essa forma de trabalho. E foi por isso que eu desenvolvi o Obras Tech Academy, uma plataforma que vai ser um marco de inovação na sua carreira, que vai te dar uma nova perspectiva sobre o mercado e sobre a sua carreira profissional. Minha missão é devolver o prestígio à profissão de engenheiro, trazê-lo de volta à posição que merece na estrutura da sociedade. Meu compromisso é que você se sinta realizado como engenheiro, sinta orgulho e dê orgulho para sua família nessa profissão. Nós somos a base de qualquer pátria que prospera. Junto, nós vamos dar o próximo passo rumo a esse futuro. Amanhã, às 20 horas, durante o nosso evento de lançamento, você vai conhecer o jeito tech de fazer engenharia e ter a oportunidade de entrar no Obras Tech Academy para fazer uma revolução na sua carreira. Então ative o seu despertador para não perder, porque eu te garanto que esse evento vai mudar a sua vida. Chegou a hora de parar de ter potencial e começar a ser exponencial. É hora de você se tornar um gestor técnico. Seja bem-vindo ao Obras Tech Academy. Obrigado.